Muito bem, retomamos agora para a gente debater um pouco mais essa questão. Ataque terrorista do Hamas, dia 7 de outubro, grupo terrorista Hamas, a reação de Israel, tentando colocar o menor número de baixas possível, mas ocorrendo baixas entre civis, e separar. Uma coisa é o povo palestino, que sofre na faixa de Gaza em condições subhumanas. Outra bem diferente é o grupo terrorista Hamas e os 17 braços terroristas que lhe dão força ali na região da faixa de Gaza. Nelson Kobayashi, qual a sua avaliação dentro desse cenário todo? Olha, em relação a essa última informação, Capês, a libertação dos 2 reféns, que teria sido mediado pelo Egito, só me preocupa uma coisa: o que estaria na mesa de negociação do Egito para a libertação desses 2 reféns? Porque a gente não pode desprezar uma questão, que é o fato de que o Hamas não quer que o Egito abra a passagem de Rafah para a saída do povo palestino dali. Pelo contrário, o Hamas quer que o povo palestino permaneça na faixa de Gaza, inclusive sem sair do norte, sem sair da região de Gaza, que é o primeiro alvo da incursão, seria o primeiro alvo da incursão de Israel. Será que a libertação desses reféns tem alguma coisa a ver com essa intenção do Hamas de não a abertura da passagem de Hamas? Isso é preocupante, porque se isso tiver sido colocado na mesa, provavelmente a gente tenha mais dificuldades ainda àquela ideia do corredor humanitário e da saída do povo palestino para a incursão de Israel. Alexandre Bissoli, e agora? Quer dizer, olha a situação. Imagina você sentado na cadeira do Bibi, já esperando o que vai acontecer depois de acabar essa guerra, essa crise, porque vão te cobrar do Bibi o porquê da falha clamorosa na inteligência israelense nesse atentado pior desde o Holocausto. Muito bem. Agora, você precisa recuperar os reféns. Para recuperar os reféns, Israel não pode negociar com um grupo terrorista, mas pode negociar com os países árabes moderados. Você veja que já vão liberar 50 reféns. É uma conquista significativa. Se Israel intensifica os bombardeios e ocorre grande número de baixas, imagens de crianças mortas, mulheres, isso refreia a negociação, pode intensificar uma reação do Hamas contra os reféns e coloca a opinião pública mundial contra Israel. Por outro lado, se ele também for com um braço moderado, como você vai dar um algodão doce para um terrorista? Como, na sua visão, um homem experiente de bom senso, essa situação pode se desenvolver? Capês, você colocou questões muito importantes aqui. A primeira é que ele vai ter que agir com a inteligência e com a preocupação de resgatar esses reféns e não se preocupando com a sua manutenção no cargo de primeiro-ministro. É a primeira coisa que ele vai ter que conseguir separar para agir com objetividade. Segundo, que o grupo Hamas é um grupo terrorista, não tem razão para essas pessoas. Eles agem em alguns momentos como animais, ou seja, isso já foi falado aqui. Então, querer negociar com esse tipo de gente, eles podem estar usando os próprios reféns como escudos. Quando Israel invadir a faixa de Gaza, pode estar matando seus próprios nacionais ali ou atirar em alguém do Hamas. Então, me parece que a saída mais inteligente, e passados tantos dias quanto se passaram desde o ataque, em que esses criminosos podem ter já fugido da faixa de Gaza, tem essa questão de túneis, aquilo pode ser tudo uma grande armadilha, me parece muito mais inteligente nesse momento agir negociando com esses parceiros estratégicos para ter sucesso na liberação de reféns. Depois de liberados os reféns, discute-se qual vai ser a ação adotada para a questão histórica do conflito de Palestina e Israel. Mas me parece que existe uma objetividade hoje no resgate desses reféns. Agora, tem hora que não dá para entender o que está acontecendo, porque a gente está falando de negociação de refém e Israel veio hoje de manhã, ontem, pedir desculpa porque acabou atingindo um alvo lá no Egito que não era para ter sido atingido. Aí começa o ataque a aeroporto lá na Síria, que o Hezbollah está ali coladinho e começa a ficar irritado. Para impedir a chegada de alguma coisa lá para o Irã. Pode ser, mas você está abrindo novas frentes de batalha. Então o que a gente percebe é o Israel não agindo, mas reagindo a uma atitude brutal que o Hamas teve, não se nega isso, mas em vez de agir, parece que está apenas reagindo e preocupado com uma questão política e não de fato no resgate desses reféns. Comandante Robson Farinazzo, a mídia americana reconhece a hipocrisia do Ocidente em relação à Rússia e Israel. O jornal The Washington Post acredita que o bombardeamento da faixa de Gaza por Israel mina a moralização do Ocidente em relação aos ataques das Forças Armadas russas na Ucrânia.
Abre aspas. Alguns veem os Estados Unidos dando luz verde aos ataques israelenses em Gaza e fazem perguntas sobre o óbvio duplo padrão que a retórica de Biden não pode esconder. Muito bem. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que os Estados Unidos não dão luz verde para a Rússia atacar a Ucrânia, mas dão para Israel atacar a faixa de Gaza. Isso não tem muito a ver com alianças. Israel é o principal aliado dos Estados Unidos. E a Rússia é o principal inimigo. Como é que ela vai apoiar o inimigo e não apoiar o aliado? Segundo o Alexander Haig, que foi secretário de defesa de Ronald Reagan, Israel é o maior aliado que os Estados Unidos poderia ter. É um porta-aviões que jamais poderá ser afundado, tem armas nucleares e soldados extremamente eficientes e faz um trabalho dos Estados Unidos naquela região. Existe hipocrisia ou existe uma política de alianças? As duas coisas. Existe uma política de aliança, existe hipocrisia, existe o duplo padrão. A sociedade está percebendo o mundo afora. Agora, você tem que lembrar uma coisa, né? A família Biden, ela tem uma relação complicada com a Ucrânia, uma relação quase carnal, porque o Hunter Biden, que é o filho do Joe Biden, ele está envolvido até o pescoço com a Burisma, que é uma empresa de energia da Ucrânia. Então, isso acaba, eles acabam jogando muita coisa para baixo do tapete em função desses interesses. Agora, nós temos que olhar uma coisa, tá, Capês, que é muito importante. Nós não podemos perder o nosso senso de humanidade. Vítimas são vítimas, seja em Israel, seja na faixa de Gaza, seja na Ucrânia, seja na Rússia, seja no Iêmen. O problema que a gente precisa resolver é acabar com todas as guerras, né? E os interesses que elas atendem aí, porque as empresas vendedoras de armas estão com as suas ações em alta aí em Wall Street. A gente precisa começar a questionar o porquê de tantas guerras, né? Você estava se referindo ao Joe Biden e seu filho Hunter Biden. Foram descobertas contas offshores e depósitos de uma empresa de gás e óleo chamada Burisma, lá da Ucrânia, na conta de Hunter Biden. Portanto, haveria em tese interesses que ligam Hunter Biden à oligarquia ucraniana. Felipe Monteiro, se você tiver 40 segundos da sua inteligência de Harvard, eu encerro com você o programa. Qual a sua avaliação sobre tudo isso? Acho que eu concordo com o que todo mundo hoje falou aqui, não é? Mas a grande receio que eu vejo realmente ainda é a regionalização do conflito, não é? Você vê que Hezbollah no sul do Líbano e no norte de Israel está intensificando o conflito ali. Israel já evacuou 28 a 30 cidades daquela região, ou seja, eles estão esperando abrir uma nova frente de batalha, e uma frente de batalha contra o Hezbollah é tudo que a gente não gostaria. Além disso, né, ressalto que vai ter a reunião do Conselho de Segurança da ONU amanhã, e acho que agora vamos chegar num bom senso e aprovar a resolução que vai abrir o corredor humanitário no Egito para proteger os civis.